Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor, por cada dia que o Senhor nos traz de volta à Tua presença. Que nós não fiquemos muito tempo longe de Ti, Senhor, porque uma brasa longe do fogo se apaga. E eu te peço, Senhor, receba-nos de volta. Receba-nos de volta nesses momentos de dedicação a Ti. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelo tempo de silêncio, obrigada pelo tempo de reflexão e que o Senhor possa nos proporcionar a todos este tempo para que ele seja um impulso para chegarmos mais rápido a Ti, Senhor. Espírito Santo vem trazendo sabedoria e São Miguel Arcanjo venha nos defendendo nos momentos de maiores combates na nossa vida. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Há algum tempo já, sem dar nosso bom dia, 2 semanas aí, de um tempo de reflexões fora do vídeo, mas o Senhor chama. A missão que é dada, ela é cobrada. E o Senhor nos chama a voltarmos, a refletir a palavra de Deus nesta forma de evangelizar. Não quer dizer que antes não estava acontecendo, só não estava acontecendo a gravação. E muitas vezes também a leitura diária não estava fazendo parte. E Deus nos corrige. E Deus, Ele é o caminho. Ele nos mostra o caminho, Nossa Senhora nos aponta o caminho. E Jesus Cristo nos resgata e nos traz de volta para a missão. Obrigada, meu Deus. Ele não só é o caminho, como Ele é o bom pastor, como Ele é a porta. Ele hoje nos convida a refletir, porque Ele é a vida. Então Ele hoje nos traz, Espírito Santo traz o meu coração para que a gente reflita hoje o seguinte contexto. Abra seu coração para a fonte da vida. Hoje o Espírito Santo nos convida a abrir nosso coração para a fonte da vida. Nesses tempos em que estamos nos aproximando do dia de Nossa Senhora de Fátima, celebramos o Dia das Mães e essa é a abertura à fonte da vida. Através da abertura de Nossa Senhora, Jesus veio até nós da maneira como Deus quis que viesse. E as leituras de hoje, a primeira leitura que a igreja nos traz hoje, está em Atos dos Apóstolos 11, do 1 ao 18. O salmo hoje são 2 salmos, o 41, entre parênteses 42, e o 42, entre parênteses 43, que um é continuidade do outro, um salmo que a gente conhece muito através da música. E o Evangelho está em João 10, de 1 a 10. E na primeira leitura, ela já nos traz um enfrentamento que Pedro estava tendo, porque quando ele estava num determinado lugar, quando ele começa a oração e o Espírito Santo ali se derrama sobre Pedro, o Espírito Santo também se derrama sobre aqueles que estavam o ouvindo, pagãos, não só judeus, não só os seguidores ali que ouviam Pedro, estavam também pagãos, e o Espírito Santo desce sobre eles. Então, depois disso, Pedro teve uma visão muito interessante, uma toalha desce do céu, com alguns animais ali estendidos, e uma voz que o diz: coma. E levanta-te, Pedro. Olha, a voz de Deus nos manda
levantar, levanta-te e coma. Nós temos mais passagens na Bíblia que diz isso. Porém, Pedro diz, não posso comer o que não é puro, minha boca nunca tocou nada impuro. Era o contexto ali, né? Nós temos sempre que pensar nesse contexto que vivia ali naquele tempo. Não podemos pensar com a cabeça de agora. Era o contexto de Pedro e existiam coisas impuras para a lei judaica. E aí, olha que importante, fica aqui uma grande reflexão para a gente, né? E aí a voz disse para Pedro, o que Deus purificou, não chame tu de impuro. Então, o que Deus já purificou através da vinda de Jesus, nós não podemos mais chamar de impuros. E é isso que chocava muitas vezes os judeus da época, né? E dito isso mais 3 vezes, isso foi dito mais 3 vezes, e na visão de Pedro, então, a toalha subiu ao céu. Então, Pedro ficou ali com essa lição. Neste tempo da visão que Pedro estava tendo, outra visão acontecia. A Cornélio, e essa visão de Cornélio, um anjo dizia a ele que fosse, então, que ele mandasse buscar Pedro, onde Pedro estivesse, porque Pedro precisava estar ali. E aí esses 3 homens foram e Pedro foi ter com Cornélio. Isso o paralelo de 2 visões, né? E o que o anjo tinha dito é que fosse buscar Pedro e que ele diria que tu e tua casa serão salvos. Esse era como se fosse um código. Olha, Pedro tinha acabado de ver o Espírito Santo se derramando sobre os pagãos. Ele tinha acabado de ter uma visão de Deus dizendo que Deus purificou, não chama tu de impuro. E aí vem esse comando, né, de voz que será dito ali, tu e tua casa serão salvos. Olha só como a salvação ela tá rodando, né? É esse cenário dessa leitura. Nesse momento, então, Pedro começou a falar e ele tá ali contando que ele contou isso, estava contando isso em Jerusalém, e ele então contou que ele começou a falar e o Espírito Santo então desceu sobre todos. Ele estava explicando algo que ele estava sendo questionado. Ele estava dizendo o que aconteceu, porque ele estava sendo questionado por que o Espírito Santo desceu sobre pagãos lá em Jerusalém. E explicando isso, ele disse então que se lembrou das palavras de Jesus, dizendo: João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Jesus também teve essa conversa com Nicodemos, né? Esse nascer de novo. Então, se Deus os deu o Espírito Santo, né, aos pagãos, ele deu a graça de crerem. Deus deu aos pagãos a graça de crerem. Pedro pergunta: se Deus deu a eles a graça, por que eu iria me opor? A graça quem dá é Deus, né? Os que o então questionavam, eles se calaram, glorificaram a Deus e todos os pagãos que receberam o Espírito Santo, que receberam o direito de crer. Esse é o contexto da época. Deus era exclusivo dos judeus, né? Por isso muitos ainda não creem
que Jesus veio para se abrir a todos, para brilhar para todos. Esse é o Deus, né? Ele concedeu, olha que bonito que fala, também aos pagãos concedeu crer. Deus concedeu aos pagãos crer em Deus, o Deus do arrependimento e o Deus que conduz à vida, o arrependimento que conduz à vida. Deus concedeu essa graça a nós, que acho que a maioria de nós aqui não somos judeus. Então, nós estamos aqui nessa linhagem de pagãos da época que creram. E glória a Deus, porque o arrependimento nos conduz à vida eterna. Isso é muito lindo. O Salmo vai falar que a minha alma suspira por ti, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti, tem sede da água viva, que é o próprio Cristo. Isso é tão bonito. Os salmos são lindos, deviam lê-los. E então, explicado isso, o Evangelho vem nos dizer, ali no contexto do bom pastor, que João estava explicando, que ontem a gente teve no Evangelho do domingo, Jesus, então, ele vai dizer, quem não entrar pela porta do aprisco será o ladrão. Quem não entrar pela porta. E aí eles não entendiam. E quem não entrar, e aí ele ainda completava, quem não entrar pela porta é ladrão e veio roubar, matar e destruir. E Jesus completa que ele é a porta. Jesus é o bom pastor, que ele é a porta que está no céu. Ele é a porta do céu. É através desta porta que iremos entrar. Muitas vidas santas nos levam até a porta, mas na hora de entrar, é com Jesus que nós entramos. Nossa Senhora nos leva até a porta. E quando chegamos lá, Jesus nos recebe. E ele recebe como um pastor recebe as ovelhas quando abre ali a porta da cerca, né, do aprisco. E que precisamos ficar muito atentos, precisamos abrir nosso coração para a fonte de água viva, porque muitos enganadores virão, muitos lobos em pele de cordeiro. Isso é um ditado antigo, mas diz desse contexto. Muitos virão como um pastor, mas que levarão à perdição, enganarão, virão para roubar, matar e destruir. O pastor, a sua voz é conhecida pelas ovelhas que confiam nele. Então nós precisamos ouvir essa voz do pastor que nos traz paz. Qualquer outra voz que nos trouxer agitação, como um sonho aflitivo que tive essa noite, são ameaças do inimigo para nos tirar a paz, para nos vir a questionar: onde está Deus que me deixa passar por isso? Onde está Deus? Está nos sustentando. Ele está pertinho de nós e nós é que não podemos querer outra coisa senão entrar pelo céu, entrar no céu pela porta de Jesus. Qualquer outra promessa vai nos levar a outro lugar. Jesus diz: eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Olha que promessa de água viva que jorra incessantemente, como Jesus disse à mulher na fonte. É fonte de água viva, fonte de água incessante, que não se acaba, como o azeite da viúva. É um sustento que não acaba. Então, que nós possamos enxergar que Jesus é a porta. A vida de muitos nos levam a essa porta. Assim como Pedro ali estava dizendo, né? Deus já nos recebeu
como aqueles que creem, que recebem o Espírito Santo. Então, que nós possamos honrar, glorificar a Deus por isso, para que nós, então, abramos nosso coração para a fonte de água viva, para o bom pastor nos conduzir, a porta que leva para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.